Uma semana antes disso, a gente preparou essa área aqui, tirando a grama, um ato de descolonização da paisagem vegetal. Vamos tirar a grama! Então, eu acho que a melhor coisa do mundo é ir olhar essa trilha e você explicar algumas coisas pra gente. Você quis começar esse episódio aqui por conta dessa pedra e essa vegetação nessa pedra fundamental. Mas aí as pessoas arrancam os capins, eles ainda têm muito preconceito. Não entende a função, é mato, né? E a gente tem esse problema cultural. Os capins... Que a arte imita a vida, a gente já sabe. O que o Daniel mostrou pra gente é a potência da arte imitando a natureza numa comunhão neste cerrado infinito. A gente saiu de lá transformado na ideia de ter um uso botânico de plantas que a gente nunca imaginou aqui para o nosso jardim onírico. Muito obrigado, Daniel. Olá pessoal, tudo bem? Essas coisas de São Paulo que a gente cava e não descobre tudo. Eis que nossos caminhos se encontraram, se cruzaram, né? Daniel, muito obrigado por receber a gente aqui no nosso Cerrado Infinito. É uma praça, vocês vão ver em profundidade agora essa ideia. E ela fica no meio de São Paulo, mas exatamente aqui perto da Pompeia, enfim. Heitor Penteado, tá aqui no meinho, vocês vão ver aí no mapa onde é. Visitem para aprender mais sobre o Cerrado no meio de São Paulo. Então eu quero começar pelo começo, acompanha com a gente porque o Daniel vai dar uma aula sobre o Cerrado Infinito. Muito bem, Daniel Caballero. Caballeiro, como quisieras. Conta pra gente desde o começo, quem é você, por que isso aqui? Tá. Né, enfim, já te estudei um pouco, sigo o Instagram, por favor sigam, porque é divertido, é legal, enfim, tem muito aprendizado, mas me conta em primeira pessoa. Bom, primeiramente, é um prazer falar com você, porque eu acompanho o teu programa, acho muito legal e tem muita gente que eu conheço, que eu respeito. Legal, obrigado. E tem muito conhecimento, é muito legal. E é engraçado que você pediu, vamos fazer um episódio com o Cerrado Infinito, e eu, como qualquer um de nós, mamífero bípede, pensei, mas ele tem que ficar mais bonito, tem que cuidar dele, as plantas não estão no ponto de serem filmadas. Essa é a máxima. Vamos dar aquele trato para as pessoas verem melhor. Não tem um ser humano que não faça isso neste canal, meu querido. Então eu digo que eu não escapei disso, né? Tá bom. E... Como bípede que ainda é. Como bípede que sou ainda. E estava cuidando do Cerrado e agora a gente está no inverno, e o inverno é uma estação muito particular quando a gente está falando de Cerrado, né? E que é difícil as pessoas entenderem a beleza do Cerrado no inverno, né? E falei, bom, acho que temos que esperar a primavera, né? E aí veio a prefeitura e cortou uma série de áreas aqui do Cerrado Infinito, de uma maneira que depois a gente explica isso. Tá bom. E eu falei, bom, é o que é. É assim, é feinho mesmo. Vamos ver então... Eu vejo muita beleza aqui, tá? Vamos Vocês vão ver ver como já que já. a gente ressignifica essas feiuras e belezas, que elas são bem relativas. Bem né? relativo. E o que a gente aprende aqui, que eu consigo mostrar para vocês com o que temos agora. Legal. Agora a gente está no final, né, no inverno avançado, na época mais seca. Então é o momento que ele está mais seco. Perfeito. Né? E aí vamos E ainda assim tem pensar... beleza. Sim. Ou seja, o Cerrado é de uma resiliência Na verdade, atroz. o inverno é a parte mais bonita, é uma das estações mais lindas. Né?
Mas aqui o que acontece? Bom, eu sou um artista plástico Tá, e o Cerrado Infinito é um trabalho de arte. tá bom. E isso me diferencia de outras iniciativas que tem pela cidade, que parecem ser a mesma coisa e poderiam ser a mesma coisa, mas não são exatamente. E é chato falar que é um trabalho de arte porque parece que eu estou criando algum tipo de hierarquia, mas não se trata disso. Se trata mais de tentar entender o que está por trás, o motivo desse trabalho acontecer, né? Então, basicamente, a minha história é que em algum momento da minha pesquisa, e ela começou muito com as demolições das casas no meu entorno, eu comecei a ficar muito chocado com a agressividade dessas demolições, isso já há uns 20 anos, 15 anos atrás. E também comecei a entrar nesses terrenos cheios de escombros Tá. e a começar a senti-los, sentir a luz diferente, a umidade diferente, a vista que se abria, né? De repente eu tinha uma vista larga, né? E de alguma maneira isso me trazia um certo conforto também, né? De poder ver mais longe, ver o sol se pondo em alguns lugares. Mas logo em seguida nasce um prédio, né? E essa coisa Como de praxe em São Paulo. E essa coisa dos poderes territoriais na cidade, muito em função da especulação imobiliária, né? E aí, pensando nesses poderes da cidade, fiquei pensando, esse bairro era muito tranquilo, muito sossegado, agora tem 1000 prédios, é uma sombra, não tem sol, tem 1000 carros, né? Trânsito, mudou completamente o clima, né? Então você é um cara que é fã daquele espigão do Tatuapé. Eu nem sei qual que é, porque eu vivo tão imerso aqui que eu sou um pouco autista também, às vezes, em Então, relação muito bom, à cidade. é bom, isso é muito bom. Então, Depois eu te talvez mando uma eu foto. esteja salvo dessa Vou colocar uma situação por enquanto. Eu vou né? colocar uma foto neste episódio Talvez- em homenagem a Daniel. Perdão, talvez cara. talvez esteja salvo desse... Não, eu vou dessa não vou te situação. salvar, vou te mostrar. Tudo bem. Bom, aí eu comecei a pensar nos poderes, né? Nas hierarquias da cidade. E aí eu pensei, quem que é que tem menos poder na cidade? As plantas. As plantas, é verdade. Ainda menos que os cidadãos, As plantas né? não têm poder nenhum. Eu estava pensando assim, que isso é um bairro mais de classe média, um bairro mais humilde, mais pobre, tarará, vem, constroem grandes, né? Gentrifica tudo, né? E as plantas? Onde verdade. estão as plantas? De fato. E eu cheguei nas plantas por algumas coisas. Umas as árvores urbanas, que nem o espaço delas é respeitado, elas Fato. são cortadas com os fios. Aliás, eu fiz uma postagem outro dia no Instagram de uma palmeira, que talvez seja até mais exótica, mas é uma palmeira, que estava com o caule assim, bem no chão, né? O colo dela tudo ali, pavimentado. Cimentado, realmente. Cimentado, era. Árvore cimentada. Como que a água vai chegar na pobre da raiz? Como se fosse Ela que lute até chegar ao lençol freático, poste, né? É um poste. É um poste. É um poste, exatamente isso. O que leva a entender algumas coisas muito rapidamente. E quando andava nos escombros das demolições, eu encontrava sempre os jardins que eles não demoliam, um recalque da destruição. Então, para eles não serem assim tão malvados, né? Eles deixavam os jardins por um tempo, um amortecimento da sensação. Às vezes eu salvava algumas plantas, coletava umas plantas desses jardins que eram abandonados, para depois construir o prédio e destruir tudo. Né? Eu falei, realmente as plantas Não tem vez. não têm vez. Não tem vez. E aí comecei a pensar, mas o que tinha aqui antes? Que tipo de vegetação tinha na cidade de São Paulo? Né? Sempre, como todo mundo, aquele imaginário da Mata Atlântica, a gente que cresce com a destruição da Mata Atlântica, o SOS Mata Atlântica, sempre falando, tá acabando, tá acabando. Então eu achava que era Mata Atlântica. E comecei a falar, bom, que tipo de Mata Atlântica, que tipo de vegetação é essa? Já que mais de 90% da cidade são plantas da parte urbana, são plantas exóticas, não são nem nativas. A gente trocou todas as plantas nativas por exóticas. O que seria uma planta nativa dentro da área urbana? Existe ainda áreas, né, de área nativa? E aí comecei a ir nos parques e comecei a constatar que, na verdade, toda a vegetação ela é utilitarista. Ela é um equipamento urbano. Ela é um poste. Por isso que as pessoas concretam. Elas não veem a árvore. Elas veem um objeto útil ou nem tanto.
depende da pessoa, né? E aí eu vi que Ibirapuera, os jardins, as praças, não atendiam a minha pesquisa. Não tinha selva, não tinha selvageria, não tinha natureza, não tinha Bruto. algo que é bruto, né? Que é por si. E aí comecei a pular terrenos baldios. E aí comecei a visitar vários terrenos baldios. E aí eram invasoras, as pragas, né? Os matagais, né? As daninhas. As daninhas, as ervas daninhas, né? E é uma confusão, né? Trepadeira crescendo, capim, árvore, é uma bagunça completa, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É a vida, né? É a vida. Cada um tentando sobreviver, né? E aí comecei a encontrar algumas composições mais harmônicas, meio corais, assim, né? Onde tem uma... Teu olhar de artista buscou e achou. Aí tinha plantas menorzinhas, com florzinhas, uns capins, uns arbustinhos, e meio que combinados, e meio que um jardim, assim, né? E aí fui pesquisar essas plantas. Campo, pampa, cerrado, campo, e assim vai, né? Cerrado, cerrado, cerrado. Até que, bom, qual a origem da cidade de São Paulo? Qual que é o primeiro nome que se deu aqui? Vila de São Paulo dos Campos, de Piratininga. O que é Piratininga? E aí comecei a pesquisar Campos do Ipiranga. Campos Elíseos. Campos Elíseos. Campo Belo. Campo Belo. É isso. Aí tem o Capão Redondo, que é um bosque chamuscado pela queima do cerrado, então ele vai ficando arredondo, dá aqueles bosques no meio do Campo Limpo, que é do lado do campo do Capão Redondo, né? Então daí vem os nomes dos bairros, né, que vão trazendo algumas pistas. O Sumaré, que é uma orquídea terrestre do cerrado, e a gente aqui está na borda do Sumarezinho, né? E aí dessas pesquisas fui chegando à ideia do cerrado, e aí ao longo desses anos eu tenho entendido que a cidade de São Paulo ela só existe, inclusive, porque no meio da Mata Atlântica, no alto da serra, eles encontraram áreas abertas para poder se defender do ataque dos indígenas que eles estavam colonizando. E, resumindo, a cidade de São Paulo só existe aqui, nesse ponto, porque tinham áreas abertas e cerradas. Descampados. Que correspondem a mais da metade da cidade. E aí há controvérsias. Mas não é assim, não é assado. Bom, campos. Tem campos de cerrado, tem campos úmidos de várzea, que não são a mesma coisa, mas são super combinados, né? Tem plantas que habitam os dois lugares e tarará. Um mosaico chamado São Paulo. Antes da cidade de São Paulo ser erguida, a paisagem era muito diferente da que conhecemos hoje. No alto do Planalto, entre colinas e rios, existiam os chamados Campos de Piratininga. Eram áreas abertas e úmidas, cobertas por gramíneas, ciperáceas e pequenos arbustos, em contrastes com a Mata Atlântica densa ao redor. Tecnicamente, esses campos não eram um bioma próprio, mas sim uma formação campestre dentro do domínio da Mata Atlântica, marcada também pela presença de encraves e espécies típicas do Cerrado. Um verdadeiro mosaico natural, onde floresta, campo e cerrado se encontravam, criando o cenário que acolheu o nascimento da cidade. E a partir daí eu comecei a me interessar em tentar mostrar essa história e pensá-la, né? Afinal, o que a gente faz com as pessoas mais fracas é o que revela o que a gente é e para onde a gente vai, né? Então eu vou estudar a cidade a partir das plantas que foram expulsas daqui. E aí eu coletava plantas, fazia desenhos, sementes, levava para casa para poder desenhar melhor alguns detalhes, tirava fotos, fazia vídeos. E aí correrias mil, essas plantas vão crescendo, se acumulando, e aí quando você olha, de repente você tem um cerrado na tua casa, né? Uma mistura de plantas de vários lugares da cidade. E aí comecei a entender que o trabalho era esse, tentar trazer de volta, para a gente visualizar pelo menos,
como que seriam esses campos de cerrado. E aí eu peguei essa vegetação e expus numa galeria de arte. Fiz uma instalação com ela. E a exposição foi muito bem. Debatei muito sobre esse assunto, como já tinha feito antes, com outras exposições. E eu percebi que esse assunto morreria ali, na exposição. Falei, como que eu faço para que esse assunto permaneça, seja continuamente debatido e não seja uma coisa pontual, que é interessante, mas que acaba, né? Falei, vou trazer essas plantas para a cidade. De alguma maneira tem que devolver elas para a cidade, né? E aí eu falei com o André Pesek, do coletivo Ocupe Abraço, que eles estavam aqui atuando na questão das nascentes. Então ali tem um lago, tem várias nascentes, umas 8, 10 nascentes aqui na praça. A praça se transformou na Praça da Nascente, no momento de uma grande crise hídrica que teve há uns 10 anos atrás, um pouco mais. E eu falei, meu, aqui é um lugar perfeito, talvez, né? Eu já conhecia a praça antes dessa ocupação, eu conhecia a praça totalmente wild, totalmente selvagem, com braquiária para tudo quanto era lado, uns capins altíssimos, que a prefeitura não cuidava, era um grande terreno baldio. Eu já achava lindo o terreno baldio em si, né? Que eu sou terreno baldiólogo, né? E aí eu falei, ó, posso fazer plantar umas plantas de cerrado aqui? E aí, joia. Aí acabou a exposição, trouxemos as plantas. Uma semana antes disso, a gente preparou essa área aqui, tirando a grama, um ato de descolonização da paisagem vegetal. Vamos tirar a grama! Então todo mundo tirou a grama. Mas eu percebi que nos papos, se eu pegasse essas plantas e plantasse aqui, elas iam durar uma semana, porque a pessoa já falou, mas essa planta não é uma praga, mas essa planta não é uma erva daninha. Faltava uma educação. Afinal de contas, elas não sumiram não é à toa, né? A gente demonizou elas. E aí fiquei quebrando a cabeça, como que eu faço para que isso não seja um episódio, apenas plantei, fui embora, voltei, não está mais. Ele tem que de alguma maneira ser permanente, tem que ser um cerrado infinito. E como seria um cerrado, uma conversa, um debate infinito? E aí comecei a pensar na ideia de que se a gente fizer uma trilha e a gente plantar nas margens, e todo sábado eu trago novas plantas, e vamos fazer essa trilha crescer infinitamente até onde der. Muito bom, muito E bom. assim começa o Cerrado Cerrado Infinito. Infinito. Então, eu acho que a melhor coisa do mundo é ir olhar essa trilha e você explicar algumas coisas pra gente. Você quis começar esse episódio aqui por conta dessa pedra e essa vegetação nessa pedra fundamental. Isso aqui é um bom retrato de um cerrado infinito? Não parece que a gente está na Chapada dos Veadeiros, É com verdade. esse tronco retorcido crescendo no meio desse rochedo? Eu vou tirar umas fotos, vocês vão vendo aí enquanto a gente conversa. Não dá para imaginar um pouco com uma Dá. pouca... Temos que criar uma imaginação, né? Claro. Temos que entender que isso aqui é um cerrado simbólico. É isso. Né? O Paulo falou num episódio lá de Inhotim que a arte tem essa obrigação talvez, né? de provocar a gente e tirar a gente do estado que a gente está para um novo estado, né? Então, que o Cerrado Infinito Você continue vê, essa vocação. A arte, ela tem que criar um mistério dela, né? E o Cerrado Infinito é um trabalho que eu falo muito dele. É quase como contar uma piada e explicar e falar, agora pode rir, né? Tá é um justo, pouco viu? ingrato isso, Justo. mas como o infinito é vasto, eu acho que por mais que eu tente conter o projeto, ele tem as suas margens, seus cantos cegos. Como já disse Clarice Lispector, é vasto e vai durar. Então, que Vamos dure. aí, vamos ver. Por onde a gente começa aqui, meu filho? Vamos começar pelo início? Vamos começar pelo começo. Pela trilha. Pela trilha, muito bem. A gente vê aqui uma embaúba, né? Uma embaúba muito, Maravilhosa, olha aqui, ó. muito expressiva, né? Expressiva lá e expressiva aqui, ó. Com a sua folha, né? Que é muito incrível. Coisa mais linda, né? E a embaúba, ela habita tudo, né? O Cerrado, a Caatinga, É, a ela- Mata Atlântica, né? É um coringão, né?
Muito bom. Bom, tudo começa aqui. Tinha aquela pedra e, a princípio, apesar de tudo que eu falei, eu não tinha ideia do que era o infinito. Aham. Né? É tudo muito intuitivo, né? Cerrado infinito, mas Alto e o avante. que é o infinito, O que é o né? O infinito é vários fins, né? Então é um lugar de muitos fins, né? Uhum. Esses dias a prefeitura fez um fim, mas já estamos no novo início. Ó, eu assim. eu vim em sua homenagem. Não mexa com as minhas plantas. Tá bom? Que a prefeitura e a subprefeitura, que é Pinheiros, que cobre? O que é? Lapa. Que é Lapa. A subprefeitura da Lapa, infelizmente, não conhece o equipamento que tem na cidade. E aí, coitado dos jardineiros, enfim, os contratados, fizeram uma rapa aqui em lugares que eles achavam que era para dar aquela roçada bacana, né? Porque tava cheio de mato. Eu acho que no final eles eram artistas também, e acho que eles estavam só criando expressões, assim, mas... Que poeta. Enfim, Muito vamos bom. ver. Só para fechar aqui, assim, né? A gente começou, como aquela pedra era muito desafiadora, a gente começou com essa pedrinha aqui. Aqui, olha. E na época ela era coberta de grama. A gente foi descobrindo a pedra. Tá. À medida que a gente foi tirando o gramado e tirando a terra, ela foi se revelando. Em qual garden center você comprou essa pedra? Essa daí, não sei quem que trouxe. Eu sou meio fraco. Olha. E aí a gente tem plantas muito peculiares. Agora a gente está nesse momento dessa beleza que tem que prestar uma atenção porque ela desafia os convenções, A norma, né? as normas. Né? Aqui a gente tem capins barba de bode, que estão devidamente secos, né? Porque é o momento Como deles, deve ser. como deve ser. Aham. Aqui o amargoso, uma planta incrível. Nossa, Para quem olha. gosta de borboleta, é uma rave de borboleta. Uma rave? É uma É rave. mesmo? É. E como que faz para plantar isso? Acabei de plantar. É só pegar isso aqui. A minha técnica de plantação de cerrado é isso, gente. Pronto, acabou. Plantou. Cerrado já se vira. Eu quero muito. Meio que um jardim de sequeiro. O jardim de sequeiro tem outra relação com o cerrado, né? Eles, por exemplo, utilizam plantas que não são necessariamente do cerrado também, né? Mas a forma de germinação. Porque o jardim Sim, A autogerminação. a técnica do jardim de sequeiro, pelo que eu sei, é com sementes, semente, vocês né? sabem, né? E a minha técnica, ela é mais punk, é com transplantes. Porque eu visitava esses terrenos baldios e eles invariavelmente viravam condomínios, casas, né? Então era um ato também de resgate dessas espécies, né? E fui desenvolvendo uma técnica de transplantes, o que é doloroso para todas as partes, para mim e para a planta, né? Não necessariamente no começo, né? Muitas plantas eu não sabia nada, né? Então, e começou no inverno. E você é 100% artista, você não é biólogo, botânico? Não. Você é curioso, estudioso. O meu interesse aqui é a questão colonial. Uhum. Porque a questão colonial é que é o motivo das coisas que acontecem, né? Aham. Para mim é um contínuo, né? Olha que coisa mais espetacular. Aquela árvore que está rebrotando lá em cima ter. Alguém cortou esses dias. Muito bem. Ela já está rebrotando. Ela é guerreira. Ela é guerreira. Tá aí desde o início. Ó, um filodendro ali embaixo, né, tipo cipoense, não sei qual que é aquele. Ricardói, cardozói. É nativo? É nativo, É do Cerrado? É do Cerrado, da Chapada, sim. Ah, então tudo bem. Senão eu iria arrancá-lo. Não arranca não. Então eu vou deixar. Muito. Aqui, ó, temos uma pichirica. Aqui. É. Ah, ele é parente do orelha de onça, não? Que é essa daqui. Ah, que tá. Não, é? Ah, as pichiricas são iguais aqui. São muito parecidas, mas a orelha de onça é alongada. É. Na Um verdade, pouco mais pilosa. são nomes populares que se Populares, misturam, né? É. Mas tem essa diferença. A pichirica é redondinha, né? Aham. Bem redondinha, Aham. e a orelha de onça é mais Mais alongada. alongada. E essa aqui é a língua de tucano, que já vai começar a sair aqui a sua florada, que é espetacular. Espetacular. Também, que é outra. E aqui é uma lobeira, fruta do lobo-guará. Do lobo-guará. Que agora está bem seca. Aham. com Tem a algumas floração vermelha aqui, ó. Essa aí é a eletrina, né? Que está junto. Ah, Elas não, têm uma- perdão, são duas árvores diferentes aqui. É uma simbiose das duas, é né? verdade, aqui, A ó. eretrina, Eritrina. que também participa do cerrado, ela é mais área úmida, né?
campos. E esse aqui de é do Guará. várzea. E esse aqui é do lobo-guará. Na foto do lobo-guará, a gente tenta dispersar sementes, Aham. né? Fazendo o papel do lobão. Fazendo o papel do lobão. Aqui mais um capim barba de bode. E essas plantas você foi conseguindo de que maneira? Coletando. Coletando. Aqui um jatobá do cerrado que a gente plantou, Tá. de semente, né? Aham. Tudo coletas e plantas em diversos lugares da cidade. Algumas eu lembro ainda de onde eu coletei. É mesmo. Sim, por exemplo, essa daqui ela veio de Pirituba. Pirituba, tá? Pirituba. Sim. Então muitas dessas plantas vieram daquela região Daquela porque região. eu tentei salvar. Essas orelhas, essa pichirica e orelhas de onças vieram de lá. De lá. Tá, tá. E aqui esse jatobá, por exemplo, por ser do cerrado, ele não fica tão alto, ele é um pouco mais Não fica compacto. tão alto, é. Que é uma característica do cerrado, né? Eles, Sim. né, por conta da seca, da escassez, ele acaba sendo de plantas de menor porte, né? Essa aqui, que é a Camecrista desvaux, veio Olha de um só outro isso. terreno baldio que eu encontrei um monte delas. Aham. E era um mar azul, ela é uma planta muito azul. Isso aqui maciço, imagina? E aí eu olhei para ela e falei, você tem que ser do cerrado, porque isso é muito bonito. Aí eu trouxe. Depois eu encontrei no livro da Giselda Durigan, Durigan, tá? Da USP. né? E depois eu encontrei em vários cerrados, inclusive em Brasília. Tá. E aí eu lancei meu livro, que é o Manual do Cerrado Infinito, o Guia de Campo. Aham. E aí o pessoal de paisagismo lá de Brasília começou a usar. Adotar. Inclusive o Jardim Sequeiro eles usam. Maravilhoso É isso. uma planta maravilhosa. Da UNB, né? É, exato. Isso. Aliás, aqui ela tá mais bonita. Olha ó. aqui, Olha só. Essa planta é muito É espetacular. espetacular. E ela dá uma floração amarela que é só para esnobar a gente mesmo, né? Nossa. Ela é muito bonita. Não conhecia, olha só. E ela é facílima, você joga sementes, ela nasce. Ela vai. Aqui tem um outro tipo de pichiriquinha que é muito legal, é a minha favorita. Inclusive, onde tá? Olha, tá aqui e alguém cortou. Não, ela tá. Vamos jogar uma água. Tá quebrado ali embaixo, ó. Tá quebrado, ó. É. O problema é esse. Tem uma. Ah, tá aqui, ó. Aham. Um galho mais vivo, mas você viu, quebraram um galho, temos outro. Aham. Ela é muito bonita, né? Maravilhosa. Tem uma esculturazinha, né? Aqui o arranha-gato, né? Tá. É uma dormideira, É a dormideira também? só que ela é grande e feroz. Ela tem espinhos muito fortes. E é um tipo de dormideira. Aham. O caule muitas vezes vai ficando bem avermelhado. Aqui, ó. A floração dela aqui. É que aqui ela acabou de dar semente, já caíram as sementes. Aham. Tem uma floração residual, né? Eu tô apaixonado. Essa planta é maravilhosa. Deveria estar em todo lugar e eu estou fazendo mudinhas dela. Eu vou te dar umas. Puta, pra eu você quero. ter. Eu vou me indigar uma mudinha, porque eu queria colocar ela no Jardim Onírico. Sim, tem que ter, tem que ter. O que mais que Isso nós aqui, ó, temos? parente, assim, pela flor. Essa é uma lantana roxa que é maravilhosa e acho que é uma das coisas da identidade do Cerrado Infinito, porque ela tem desde o começo Aham. e foram 3 ou 4 mudas que eu trouxe. E aí ela foi. Tudo que tem aqui Foram dessas coisas. foram dessas mudas. Que maravilhoso. Né? Aqui tem a guabiroba, que é uma planta que tem a frutinha mais gostosa do universo. Do universo? Muito Dessa Via Láctea. Pelo menos da Pompeia, do bairro da Pompeia, eu te garanto que é a fruta mais gostosa. Guabiroba, Guabiroba. Aparece em muitas canções. São plantas muito populares, né? É. Olha que maravilhoso isso aqui, né? Ele é bonito por si, né? É o amargoso. Nossa, olha isso. É nossa neve. É, Aqui, ó. muito lindo. E isso aqui foi assim, uma amiga minha que é paisagista, que você deveria entrevistar também, que é a Mariana Siqueira, Tá. trouxe. Então isso aqui não é da genética de São Paulo, para quem curte essa parada, né? Tá. Isso daqui eu não encontrei na rua. Eu sei que ocorre aqui. Se não tivesse ocorrendo aqui, eu não teria colocado. Tá. Né? Então tem umas reintroduções na cidade de plantas que foram extintas na cidade e que eu trouxe do interior ou análogos de Brasília, de alguns lugares. Esse é o caso, né? Então a Mari me mandou um chumacinho assim de sementes. Basicamente
uma coisa assim. Tá. Um pouco mais, talvez. E aí eu joguei, como não tinha nem certeza, eu fiquei na dó se usava ou não. Aham. Eu falei, quer saber? Vai com Deus. Se você nascer, você fica. E pronto, agora ela estava dominando tudo. Assim. E aí quando ela seca no inverno, fica esses pompons, Aham. que são muito bonitos. Maravilhoso. Os capins rabo de burro, que são um problema, né? Porque você vai reparar que é um cerrado com poucos capins. Uhum. E isso é um problema, né? Porque o senso comum, a imagem que a gente tem do cerrado, é de capins. Afinal de contas, a grande massa verde de plantas são as gramíneas, né? Mas aí as pessoas arrancam os capins, eles ainda têm muito preconceito. Não entende a função, é né? mato. É. E a gente tem esse problema cultural. Os capins são os primeiros a serem atacados assim na cidade. Temos essa trepadeira, que é um tipo de aristoló, que eu não sei, ainda não identifiquei, mas ela é nativa daqui. Tá. Não conheço. Essa eu não conheço. Tinha umas aristolóquias Mas de repente aqui, tem uma mas samambaia aqui, sempre tem alguma que encontrou uma umidade ali e ficou, né? coisa. Aqui são filhotes de canela de velho, Tá. que é uma planta também bem típica dos cerrados e que tem essas características, né? Aham. De ter a parte de baixo branca, né? Sim. Que aliás Ser bem prateado, né? a mãe dela está aqui. Ah. Essa já é a planta adulta. Aham. E É um isso- pouco menos prateado, né? Ela está um pouco menos, É, ela está mas- com alguns fungos em algumas partes. Acontece. Eu não sou muito de cultivá-las, mas acho que eu vou começar a tratá-la porque eu não quero que ela espalhe. Né? Aham. Ela está sendo muito afetada por esses fungos. Né? Tá. Mas isso daqui, bom, na Chapada dos Veadeiros e nos melhores cerrados do mercado, você vai encontrar muito canela de velho. Né? Aham. É um arbusto muito bonito. assim. Lindo, lindo. E como que chama isso aqui? Como que chama isso aqui? Jurubeba, Jurubeba, Leão sim. do Norte. Aham. Que também é muito peludinha, branquinha, essas tonalidades são muito bonitas, É né? lindo. O cerrado tem essa característica e na primavera você vai ver isso. Uhum. Ele é muito multicolorido. Certo. Você tem muitos, o pantone dele pode estar muito estreito, mas dentro dessa estreiteza Tem tem um bilhão de tonalidades. Aham. Ele tem essa característica. E eu fiz vários na cidade. Né? Aham. Esse aqui, por exemplo, é um poste de identificação do cerrado que eu fiz na Casa das Caldeiras, aqui na Água Branca, né? Tá. E que, bom, a prefeitura pediu o espaço, eu tive que tirar essas plantas muito rapidamente. Putz. E o espaço está lá 1 ano e meio na terra batida, Não fizeram nada. não fizeram nada até agora. Ah. E a ideia era essa, né? A ideia é que tivesse uma fábrica de natureza, assim, de ecologia, né? Que legal. Mas não foi para frente, sei lá qual que é o motivo disso, mas enfim. Por que eles pediram, né? Afinal. Eu não tô querendo passar a ideia de que tô com algum rancor da prefeitura, né? Acho que não, eu não né? sinto, sabe? Algum tipo de... Aqui, ó, são os capins sapê. Tá. São os capins que se fazem as malocas da casinha de sapé, Tá, que aham. faz aquele telhado. Telhado sapê. né? Aham. Aqui tem uma quantidade deles. Aqui é um caraguatá, que tem caraguatatuba, Tuba. Uhum. muito, né, na praia também. Você vê como essas plantas... Tuba é bastante, né? Deve ser, não sei. Acho que tem bastante Caraguá em Caraguá-Padedel, né? Algo assim. Caraguatatuba. Agora, isso é legal. Indaiatuba, é isso. Cidade do Indaiá. Pode ser. É isso. Tuba deve ser muito, Bastante, né? é. Bastante. E é interessante assim, porque aí vem alguém que estuda um cerrado aí na USP e fala, mas isso aqui não é do cerrado, isso aqui tem em Caraguatatuba, na Restinga. Uhum. Mas quem te disse que ela também não está no cerrado ou na Mata Atlântica? Uhum. Então tem as plantas que ocupam vários ecossistemas. Por que ela não seria do cerrado? Mas isso é uma visão artística sua ou existe ocorrência dela em algum cerrado formal? Ela existe na ocorrência normalmente no cerrado. Tá. Por exemplo, a copaíba. Uhum. Né?
Copaíba é da Mata Atlântica ou é do Cerrado? Ela habita os dois ecossistemas. Ainda mais em transição. Mas todo mundo fala, não, ela é da Mata Atlântica. Não, o Cerrado. Não, aí eu falo, não, mas ela também é do Cerrado. Aham. Né? Quer dizer, a gente classifica... A gente gosta de colocar em caixinha, né? Exatamente, esse é o ponto da questão. A gente coloca em caixinhas, só que na natureza as caixinhas são expandidas, elas permeiam, né? Elas se cruzam. Né? Por exemplo, os erígeons, né? Você vai encontrar muito no Pampa, né? Erígeons, vários tipos de erígeon, né? De línguas de tucano. Né? E tem, acho que isso aqui é picão, né? Tá. Acho que é isso. Eu não estudei o picão, mas o picão também é de campo, também é de cerrado. Então tem uma coisa que eu tento também, por exemplo, tiririca, picão, esse tipo de planta que normalmente é o inimigo do jardim. Essa daqui que é maravilhosa também, que nasce em qualquer lugar da cidade, erva grossa que chama. Tá. Tem vários tipos, assim. Às vezes isso aqui tá enorme, cheio de bolotinhas, é super bonito, né? Essas daqui a gente não planta, a gente permite, Deixa né? vir. Deixa, e elas ajudam as outras. Deixa vir, é. Mas, olha como ela fica. Maravilhoso Esse é o isso. porte dela, muito interessante, né? E eu ouvi uma promessa de muda para o Jardim Onírico. Eu ouvi. Tá registrado. Meu amigo, isso aqui é primeiro, como cidadão, agradeço, porque é um equipamento para a cidade. Espero que escolas visitem isso aqui para educação visual mesmo, formal, enfim. Acho que isso aqui é pura poesia, é um tipo de, vamos dizer, de paisagismo que eu sei que a Panfatim também, que é uma querida deste canal, uma paisagista do Mato Grosso, que enfim, eu sei que ela tem também um estilo bem naturalista. Eu vejo o natural, eu vejo o Panfatim, vejo agora Daniel Caballero. Cheiro, se for lá na Argentina, homenagem ao nosso amigo Juan, joga futebol com a gente. Queria agradecer você por esse episódio, Já acabou? rompeu aqui. Mas não chegamos nem na metade da trilha. A gente vai ter que andar mais um pouquinho, a gente registra. Teremos outro. Outro, acho que vai demandar uma pujança, como você falou, quando as primeiras chuvas começarem a cair, as coisas acontecem, a gente vem aqui, de repente, em outubro e novembro, e faz um outro registro deste será um prazer. jardim maravilhoso, desta praça maravilhosa, desse cerrado infinito. Então, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se. Posso fazer um jabá? Por favor. Por favor. Então, eu vou te dar uns presentes. Isso não é Um jabá. jabá presente. Jabá presente, melhor ainda. Acho que jabá Você pode fazer jabá sem presente. O mas presente é o melhor jabá, não? Eu adoro. Eu participei, porque me confundem com paisagista, não sou, né? Tá. Mas, Mas bom, nem todo paisagista é artista. Mas todo artista poderia ser um pouco paisagista. Mas tem grandes paisagistas que eu acho que são super artistas, né? Mas tem essa publicação Olha só. super bacana, Que linda essa capa, olha. onde conta um pouco da história do Cerrado Infinito. Esse desenho é meu, inclusive, Tá. da capa. Aham. E aqui tem vários expoentes dessa vertente preocupada com as ecologias, com o paisagismo, que é bem importante. E aí tem Aqui, ó, Panfatim. Então. Aqui, ó. Tá aí, ó. Você vai se divertir, vai encontrar muita gente maravilhosa. que você gosta aí. Olha só, que legal. Muito, muito obrigado. Tá bom? Jabá, presente feito. Agradeço mais uma vez, olha, adorei. Legal. Olha que lindo. Vou começar hoje à noite. Meu amigo, parabéns pelo trabalho. Prazer te Eu conhecer. gostaria muito que muitos cerrados infinitos invadissem a cidade, que você tenha força, vitalidade e paciência para isso. E conte com a gente, Tamo junto. tá bom? Até a próxima. Tchau!